Gabriel Barbosa, o Gabigol, ou Gabi, ou Lil Gabi, foi a estrela do desfile dos campeões da Libertadores, que o Flamengo promoveu pelas ruas do centro do Rio de Janeiro nesse domingo. No meio disso tudo, não foram nem indiretas, foram diretas para o técnico da seleção brasileira, Tite, que não o convocou para o Mundial, que começa domingo no Catar, a Copa do Mundo 2022. E o Fortaleza, hein? Que feito e tanto do Fortaleza. Vamos falar sobre esses dois assuntos nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. A partir desse final de semana, com a Copa do Mundo no Catar, você vai acompanhar informações, notícias, estatísticas em tempo real pelo OneFootball. E quando a Copa passar, já emenda de novo no futebol internacional, no campeonato alemão, nos demais campeonatos, vários outros você pode acompanhar com imagens, transmissões ao vivo pelo OneFootball. Então, faça o download do aplicativo, aproveite que é de graça. Inclusive os jogos da Bundesliga, especialmente o campeonato alemão, primeira divisão e também a segunda divisão, que retornarão depois da competição que começa domingo no Catar. O Brasil estreia no dia 24 contra a equipe da Sérvia. Então domingo, dia 20, começa a Copa do Mundo, né? E no dia 24, quinta-feira da outra semana, a seleção brasileira sem Gabigol, que não foi convocado, vai fazer a sua estreia contra a Sérvia, que tem bons jogadores, uma boa equipe. Pois é, primeiro falemos do Fortaleza. O Fortaleza, gente, foi o terceiro time na classificação do segundo turno do Campeonato Brasileiro, atrás do Inter e do Palmeiras, né? O Inter vice-campeão, o Palmeiras campeão, foram times que pontuaram muito no segundo turno. O Fortaleza ficou atrás apenas desses dois, isso após ficar um bom tempo na lanterna do campeonato. Em dado momento, o time treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda jogava final do Campeonato Cearense, jogava Copa Libertadores da América, jogava Brasileirão, Copa do Nordeste, tudo junto. Os jogos estavam encavalados. Haja elenco. É claro que isso implicou uma queda de rendimento técnico, resultados não foram tão bons, o time se enfurnou na última posição, não foram poucas pessoas que acharam que o Fortaleza não conseguiria reagir, seria rebaixado. Bem, quem acabou sendo rebaixado foi o Ceará, seu grande rival. Fortaleza arrancou para a vaga na fase preliminar da Libertadores. Vai de novo disputar a principal competição internacional do nosso continente. E isso num domingo em que derrotou o Santos na Vila Belmiro, contou com o empate do América Mineiro em casa contra o Atlético Goianiense já rebaixado, e a derrota do Botafogo também foi boa para o Fortaleza. O Botafogo foi até o Paraná e perdeu para o Atlético, e assim o Atlético pegou a vaga na fase de grupos. O Atlético Paranaense e o Mineiro, junto com o Fortaleza, vão lá para a fase preliminar, que já é Libertadores, né? O pessoal fala pré-Libertadores, não, é uma Libertadores da América já, só que é aquela primeira fase antes da fase de grupos, um qualifying, como eles dizem nas competições de tênis, por exemplo, e também nas competições europeias. É um tremendo feito, inclusive eu falava sobre isso na live desse domingo, uma ótima live. Se você não acompanhou, acesse o link aqui na descrição do vídeo. Fizemos uma live com a participação de uma convidada super especial, a Mônica De Bolle, que é economista, que é professora da Universidade Johns Hopkins em Washington DC, nos Estados Unidos, e falamos sobre o Catar, Copa do Mundo, sobre economia, e falamos da questão econômica, que dificulta muito o trabalho de times do Nordeste, porque a renda per capita do Nordeste é menor, o PIB dos estados do Nordeste é menor do que os aqui do Sul-Sudeste, então a arrecadação é menor, o ingresso não pode ser tão caro, você tem um alcance, um poder de arrecadação muito inferior. Além disso, a logística é um complicador, porque a maioria dos times que se concentram, que integram a primeira divisão do nosso futebol, eles se concentram aqui mais na parte de baixo do mapa brasileiro. Você pega o mapa do Brasil, olha, os times estão todos aqui para baixo. Isso significa, quase todos, né, que o time cearense, o Fortaleza, tem que viajar lá de cima, do Nordeste do Brasil, lá no topo do mapa, até o extremo sul, quando vai a Porto Alegre, até São Paulo, até Curitiba. Então você vê, por exemplo, no ano que vem, tá, 2023, o Fortaleza vai ter que sair lá de cima para jogar 2 vezes em Porto Alegre contra a Grêmio e Inter, 2 vezes em Curitiba para jogar contra Curitiba e contra o Atlético Paranaense, vai jogar em São Paulo contra Santos, Palmeiras, Corinthians, Red Bull Bragantino, São Paulo, no Rio contra Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, todos da primeira divisão, contra Cruzeiro, contra América, contra Atlético em Minas, contra o Goiás, já no centro do país, né? O Goiás sobreviveu na primeira divisão, e vai ter o Bahia ali, né?
para uma viagem mais curta até Salvador. E às vezes até em voos no Nordeste você não encontra voo direto. E você tem que ir a Brasília ou a São Paulo para depois subir. Isso acontece. Então a logística é muito pior. Enquanto o Flamengo, por exemplo, joga uma partida contra o Internacional e volta num voo fretado após o jogo, digamos, jogou numa quarta-feira à noite, o jogo acabou quase meia-noite, lá para 1 e pouco, 2 da manhã, o avião decolou, todo mundo, 4 e pouco da manhã, está todo mundo em casa, o cara dorme em casa. Aí dorme até a hora que quiser e tal, à tarde de repente vai se representar para fazer aquela revisão médica, avaliação pós-jogo. Aqueles que não jogaram vão poder fazer uma atividade física mais acentuada, mas dormem em casa, se alimentam adequadamente. Os jogadores do Fortaleza, quando eles têm que fazer essas maratonas constantes durante o Brasileirão, eles passam por um desgaste muito grande, porque muitas vezes, para ficar no mesmo exemplo, sai numa quarta-feira à noite lá de Porto Alegre, vai pegar o voo, no caso jogou na quarta-feira à noite, vai pegar o voo só na quinta de manhã. Aí de lá fica 2 ou 3 horas, muitas vezes até mais, dependendo da conexão, em Brasília ou em São Paulo, esperando um voo para a capital cearense. E nisso você perde o dia inteiro. De repente o cara vai chegar em casa só às 7 horas da noite. E se alimenta do quê? Do que tem no aeroporto. Comida de avião, que hoje é sanduíche, pão com queijo, quando tem isso. Aqueles biscoitinhos. Ou seja, não tem alimentação adequada, o descanso, o repouso. Os caras são atletas, gente. Enquanto o adversário que eles vão enfrentar no sábado, no domingo, estão descansando. Muitas vezes mais bem preparados, porque contam com estrutura e distâncias muito menores. Então não é fácil. O que Vojvoda, seus jogadores, o presidente Marcelo Paes e todos do Fortaleza fazem é um trabalho espetacular. E na live do domingo com a Mônica Debolo falando sobre isso também, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Parabéns ao Fortaleza, que superou de uma vez só o Botafogo com a SAF, o São Paulo com toda a sua tradição, o Santos já estava fora, mas há poucas rodadas brigava também por uma vaga, o Red Bull Bragantino com todo o apoio de uma multinacional. Esses ficaram todos fora da Libertadores. Vai disputar o torneio a equipe do Fortaleza. Ficou também o América Mineiro, mas o América a gente sabe também que luta com muito mais dificuldade, tem uma torcida menor, não arrecada tanto, embora esteja aqui no sudeste do Brasil, no caso em Belo Horizonte. E os outros grandes clubes aqui do país, Bahia, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, voltando da Série B. Então todos esses estão abaixo do Fortaleza hoje. É um feito e tanto. Agora, o que vai ser do Vojvoda, né? Mais do que nunca, ele vai despertar interesse de grandes clubes do futebol brasileiro com condições econômicas em tese melhores do que, pelo menos em tese, né, do que o Fortaleza, para, de repente, quem sabe tirar de lá o técnico argentino. Vejamos se ele vai continuar ou se ele vai aceitar um eventual convite aqui dentro do nosso futebol, mas é uma segunda temporada de grande sucesso do Vojvoda na equipe do Fortaleza. Mas isso eu até duvidava, eu duvidei mesmo na live que eu fiz depois do Avaí 2-1 no Flamengo do Maracanã no sábado. Falei, será que vai ter tanta gente na festa? Pensei, pô, será que o torcedor tá... Gente, a torcida do Flamengo realmente é impressionante. E muita gente que não tem chance de ir a jogo, porque o ingresso é caro e tal. Muita gente, centenas de milhares de pessoas, não sei se chegou a 1 milhão, eu li 2 milhões, não sei se chegou a tanta, mas um mar de pessoas nas ruas do centro do Rio de Janeiro para a festa em carro aberto dos jogadores campeões da Libertadores. Uma festa que teve uma confusão no final, infelizmente a gente vive isso nesse país, né? Mas na maior parte do tempo houve, ao que tudo indica, harmonia, festa, muita alegria, muita interação dos atletas com o torcedor que estava cercando ao redor do carro aberto, do carro que conduziu os atletas ali, campeões da Libertadores da América e da Copa do Brasil. E o mestre de cerimônias era o Gabriel, o Gabigol. No meio disso tudo, sobrou até para o Tite, confira. Eu já jogo numa seleção, caralho. Agora é emoção. Só vou mandar um recado. Eu já tô na seleção. Acabou, amor! O Gabigol vai fazer o inferno! Ô Gabi! Gabriel, essa camisa, ela vem com a mística do número 10 do Flamengo. Você viu aí, né? O Gabigol cantando uma música, ou junto com a torcida, levando uma música que dá uma tremenda cutucada no Tite. Isso não é nem uma indireta, é uma direta mesmo.
Bem, há quem diga que o Tite não convoca, o Gabigol não convocou por conta do comportamento. Eu acho que isso é uma falácia. Porque o comportamento do Neymar, que é o principal jogador do Brasil, também não é assim, um comportamento irretocável. Ele é um personagem também controverso à sua maneira, né? Os dois até se parecem em alguns momentos ali. E o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Gabi, ele entendeu muito bem o espírito do carioca e do rubro-negro, mesmo não tendo nascido do Rio de Janeiro. Para quem não é do Rio, talvez seja difícil entender isso, mas eu vou tentar aqui explicar de forma bem clara. Cada povo, em cada região, tem uma característica. E a característica do carioca, todo mundo sabe, ele é mais escrachado, sacaneia, tira onda, tira um sarro. Tem mais isso do que em outras regiões, onde o povo de repente é um pouco mais sério, um pouco mais... Não estou dizendo se isso é uma virtude ou defeito, não estou fazendo nenhum juízo de valor. Só estou identificando uma característica que é muito comum, embora a gente não possa dizer que todos são assim, claro que não, né? Mas é muito comum no Rio de Janeiro. E o torcedor do Flamengo, em especial, ele, mesmo quando o time não está bem, ele é um tremendo tirador de onda. Em geral, os três times outros grandes do Rio de Janeiro, Vasco, Fluminense e Botafogo, tem no Flamengo grande rival. Então é um embate constante dos três e os rubro-negros. E tem muita gozação de lado a lado. E o flamenguista, o rubro-negro, ele é, em geral, um gozador. Ele tira sarro, ele provoca, e depois, se perder, amigo, aí aguenta o tranco, porque aí a pancada vem forte, mas é do jogo, né? Se expõe. Isso é um pouco do temperamento das pessoas, né? De muitas pessoas, de um ambiente onde as pessoas são assim. Certo, errado, bonito ou feio, é problema de cada um fazer essa análise. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de comentário julgando o comportamento das pessoas. Só estou tentando identificar como as coisas funcionam. E o Gabriel entendeu isso. Então ele é provocativo, pro bem e pro mal. Sabe, ele compra briga. E comprou uma briga com o Tite que vai sair da seleção. Quer dizer, se ele tiver que ir para a seleção, não vai ser convocado pelo Tite mesmo, porque ele vai embora. O próximo técnico, de repente, não vai convocá-lo porque ele provocou o Tite. Eu duvido. Se tiver que convocar, estiver jogando bem, vai convocar. Só que o Gabriel, nessa temporada, e a gente fala isso com base no futebol que ele pode jogar, que ele já jogou, ele não foi tão bem. Ele perdeu muitos gols, ele não teve boa pontaria. Depois ele começou a jogar numa outra função. Na opinião de muita gente, até acho que essa função não mudou tanto assim, porque nos tempos do Bruno Henrique era muito comum de sair da área e o Bruno Henrique entrar como centroavante, mas só que ele começou a sair mais da área, a se afastar mais da área, buscar a bola em outros setores, com o Pedro ocupando ali a posição de centroavante. E ele ajudou o Pedro, ele facilitou o jogo do Pedro. Até com o Paulo Souza já aconteceu isso. Flamengo 1, Goiás 0, ele vai jogar como armador pela direita, aciona o Mateuzinho que cruza e o Pedro faz o único gol do jogo. Ainda foi com o Paulo Souza. Nesse jogo até o Bruno Henrique estava em campo. Então, assim, ele teve bons momentos, mas ficou abaixo, bem abaixo, na minha opinião, do Gabigol, que a gente conhece dos seus melhores momentos. O amigo André Rocha, do UOL, ele diz uma coisa que eu acho bem interessante sobre o Gabriel. Ele precisa diversificar mais o seu repertório de finalizações. Os goleiros estudam os atacantes. Eles já sabem mais ou menos como ele bate na bola, onde ele vai atirar. É do canto, baixo, tirando do goleiro, metendo um efeito, uma curvinha. Então começar a bater alto, cruzado, reto, enviesado, sabe? Mudar, finalizar de diferentes maneiras para que surpreenda o goleiro. Ele não sabe onde ele vai chutar a bola. Ele talvez precise treinar um pouco isso, tá? Para que não perca tantos gols, porque ele perdeu muitos gols. Houve um jogo contra a Universidade Católica, até comentei esse jogo lá no SBT, na fase de grupos da Copa Libertadores da América, em que ele perdeu 2 gols em sequência assim, feitos. E a torcida reclamou, alguns vaiaram no Maracanã. Então, ele precisa melhorar alguns aspectos, porque o futebol dele é para muito mais do que ele fez esse ano. Então ele não teve uma trajetória, um ano espetacular. Mas mesmo assim poderia ser convocado se o Tite quisesse contar com um jogador como ele, com suas características no grupo. Não convocar o jogador por conta do comportamento é uma grande bobagem, porque ele treina, ele está sempre em forma, ele não se machuca quase. Agora, ele é extrovertido. Você quer o quê? Jogadores num ambiente que tem diferentes perfis ou todos cordeirinhos que repetem aquilo que o professor manda? Pelo amor de Deus. Até porque o principal deles, o Neymar, não é nada cordeirinho. Ele tem a sua personalidade, sua forma de pensar e de agir e faz do jeito dele. E o Tite convive. Então, por que não convocaria? Eu acho que não. Não convocou, na minha opinião, o Tite não convocou por uma questão técnica. Ao mesmo tempo, o Gabriel não é obrigado a ficar ali quietinho. Não me convocaram, não vou falar nada. Não, ele pode reagir. Ele queria a Copa. Ele pode reagir. O que ele canta ali, que ele está numa seleção e tudo, claro que ele está tentando agradar o torcedor do Flamengo, mas ele já está na história do Flamengo, ele já está na história dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele foi importantíssimo, com muitos gols em 2 títulos brasileiros e 2 Libertadores com gols em finais. Fez em 3 finais, ele marcou.
Fora títulos outros que o Flamengo conquistou com sua participação valiosa. Então ele já está na história do Flamengo. Isso não é pouco, isso vale muito mais do que, por exemplo, ele ser reserva na seleção. O Brasil, de repente, nem ganha a Copa. Na maioria das vezes, o Brasil perde a Copa, não ganha, né? O Brasil ganhou 5 vezes, mas na maioria das vezes perdeu. Aliás, o Brasil ganhou 2002, já perdeu 2006, 2010, 2014, 2018. Perdeu as últimas 4. Se não ganhar essa, são 5 Copas sem vencer. 5 Copas é o mesmo número de Copas que ganhou em toda a história. Então o Brasil mais perde do que ganha Copas, como qualquer outra seleção. Então a chance de ir até a Copa e não ganhar, ela é real, ela não é pequena. Estatisticamente está comprovado. Então o que vale mais? Estar na história do Flamengo, como poderia ser do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Grêmio, do Inter, do Cruzeiro, do Atlético, do Bahia, de um grande clube, em títulos dessa magnitude, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, gols decisivos, isso vale mais do que ser reserva numa Copa do Mundo? Claro que vale mais. Vou dar um exemplo. O Grafite, que aliás, gente finíssima, e comentarista do Sport TV, o Grafite foi na Copa de 2010 com a seleção brasileira. Foi reserva, não jogou. Mas ele não está na história do São Paulo, por exemplo, que foi um grande clube que ele defendeu, entre outros, como o Gabigol está na história do Flamengo. Então, o que vale mais? Né? Você está na história de um clube com o tamanho que o Gabriel adquiriu num clube de tamanha torcida, tamanha importância como o Flamengo, que você reserva numa Copa do Mundo. Então, quando ele fala que já está numa seleção, até pela qualidade do elenco também, né, não vejo nenhum problema, não. Ele tem o direito de reagir assim, mostrando seu incômodo por não ter sido chamado, porque achava que poderia jogar pela seleção e corresponder. Ele tem o direito de pensar assim. Eu entendo a não convocação, acho perfeito, acho que ele deveria ter jogado mais, pode jogar mais, e acho que ele tem que fazer uma autocrítica. Isso é o que eu penso. Mas também acho que ele tem o direito de reagir assim. Essa coisa de, o Tite não convoca por isso. Como se o Tite fosse o senhor da razão, o senhor do futebol, o homem que domina todos os conhecimentos e como deve se comportar. O Tite tem os hábitos dele, a forma dele de pensar, de agir, que você, eu, qualquer um pode concordar ou discordar, pode ser legal, pode ser um saco. Quantos jogadores estão lá na seleção brasileira com ele, vão ouvir aquela conversa dele e vão falar, puxa, que saco isso, e não vão falar. Será que todo mundo acha sensacional o que ele fala? O titez, aquele jeito dele, às vezes meio professoral e tal. Será? Não sei. Então o jogador tem o direito de pensar, e a partir do momento que ele não está submetido a ele, hierarquicamente abaixo do título, ele pode se manifestar. A gente não pode ficar aqui defendendo que os jogadores sejam sempre calados, quietos, que não se manifestem. Deveriam se manifestar mais, ter personalidade e se manifestar mais dentro de um ambiente democrático e dentro de uma certa dose de razão, sem agressões, sem ofensas e tudo mais. No caso ali, até tem um xingamento, né, da torcida, que ele veio aqui em campo. Poderia ter sido utilizado aí palavras menos agressivas, mas no cerne da questão, o que está envolvendo ali, que é a insatisfação dele, ele manifestá-la, não vejo nenhum problema. E se o Tite não convoca jogador por isso, pelo amor de Deus, hein, Tite? Eu não acredito nisso. Não acho que o Tite deixe de convocar um jogador por comportamento. Né? Se não, vai convocar jogador onde? Sabe, escoteiros, seleção de escoteiros, todo mundo disciplinadinho, tudo. Pelo amor de Deus, né? Muito bem, esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, acesse, faça o download, acompanhe as informações da Copa do Mundo no OneFootball e assim você apoia o canal. Quando você faz o download do OneFootball, você dá uma força para o youtube.com/MauroCésar. Obviamente, como você que acompanha o canal já sabe, que aqui embaixo tem destaques aqui, links para tudo que você viu aqui aparecendo na tela durante esse comentário, como o canal de cortes, o melhor de nossas lives, clube de membros, apoie o canal, use 360, produtos do canal, desconto com o cupom Mauro, curso online de jornalismo esportivo para os interessados e o blog do Mauro César no All Sport, onde diariamente escrevo sobre futebol e na Copa do Mundo, direto do Catar, vamos escrever sobre futebol direto, o tempo todo, com o meu blog, no meu blog, no All Sport. Então, vamos nos encontrar durante a Copa do Mundo no Catar com a cobertura desse Mundial, também aqui no canal, na Jovem Pan, no UOL, na TV Cultura, nas minhas redes sociais. Então sigam Mauro César nas redes sociais, no Twitter. Aliás, no início aqui do nosso vídeo, você viu ali as nossas redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, Quai, TikTok, tá tudo lá. Siga que você vai encontrar conteúdo e a gente vai se falar bastante durante essa Copa do Mundo
do Catar, Copa do Mundo 2022. Saudações.